Pessoal, está no ar mais um episódio do nosso FAPAMcast. Hoje nós estamos com uma temática extremamente importante, com uma convidada muito especial, a doutora Kelly Alves, que hoje veio falar para a gente sobre o direito da pessoa idosa, né? A gente não poderia deixar de falar sobre essa temática que é de extrema importância. Então, o episódio de hoje tem como tema Direito da pessoa idosa, proteção, informação e dignidade. Kelly, boas-vindas ao nosso podcast. É um prazer poder te receber aqui. Acredito que é uma temática muito importante, né? Acredito que esse episódio, de uma forma muito especial, vai trazer informações que vão se aplicar muito na prática, né, dos idosos. Então, assim, estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você. É um privilégio voltar nesse lugar, né? Que foi aqui que eu me formei. Ah, mesmo? Nostalgia. Olha só. Eu formei aqui na FAPAM, já tem 13 anos, né? 13 anos nesse caminho aí. E é muito bom, as lembranças e tudo mais. É um prazer voltar aqui na casa. Ah, que bacana, Kelly. Essa informação aí eu não sabia não, hein, gente? Gente, vocês vão perceber no decorrer da nossa conversa aqui que a Kelly ela é um pouco tímida, mas assim, de tímida ela não tem nada, viu? Isso é tudo charme. Porque, inclusive, lá no Instagram dela, ela posta vários vídeos informativos, né? Então, assim, são conteúdos muito relevantes. Eu acredito que a gente vai entrar um pouquinho nessa temática de golpes, né, de informações, que infelizmente a gente sabe que principalmente nessa faixa etária, né, as pessoas são muito expostas a isso, informações, né, falsas, né, as famosas aí fake news. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo disso, né. E para começar, Kelly, o que eu acho que a gente poderia, né, para dar um pontapé? Muito se fala sobre o Estatuto do Idoso, né, e aí a gente poderia começar falando um pouquinho sobre isso. O que é esse estatuto? O que ele garante? Sim, claro. O Estatuto do Idoso é uma lei federal, né? É digamos assim, a consolidação aí mesmo, uma vitória para os idosos, porque é uma legislação bem abrangente, a legislação desde 2003, que visa, como você mesmo disse, garantir aí a dignidade, a proteção, né, e o respeito aos idosos. Uhum. A gente nós estamos numa era onde que há uma parcela, né, muito grande de idosos. A nossa geração é uma geração que não quer ter tantos filhos, como antigamente. A taxa de natalidade caiu assim bruscamente. Então, como a gente vive aí, né, e com tudo mais com o pessoal buscando qualidade de vida e tudo que é entregue hoje, né, seja com exercício físico, a tecnologia, o pessoal tem-se uma busca maior por longevidade. Então, a gente vive uma era onde que tem muitos idosos. Então, é muito importante, né, essa legislação para garantir. E o que acontece muito hoje em dia, que é algo assim, a gente vê todos os dias, tanto no noticiário quanto no dia a dia, é que há pouca informação, pouca divulgação desses direitos. Então, assim, é o que a gente está aqui nessa, né, para expor um pouco falar um pouco sobre isso, de forma simples, mas de maneira que isso chegue até esses idosos, até essas pessoas. Eu percebo assim, a gente no último episódio que nós gravamos com a Marisa é assistente social, a gente estava discutindo justamente sobre isso, né? Quando nós vamos analisar a pirâmide etária para daqui 50 anos, a previsão é que se tenha mais pessoas idosas do que nas outras, né, faixa etária, justamente por isso, né, do modelo mesmo que hoje as pessoas estão optando de estilo de vida, de ter menos filhos, né, e os impactos que isso vai causar a longo prazo, né. Aqui eu pude ter a experiência de estar nos projetos da FAPAM com os idosos no ano passado todo. Então, uma das oficinas que eram ofertadas para os idosos, Kelly, era a oficina de informática. E aí a gente percebia assim, o quanto que ela foi importante no dia a dia mesmo, para além de todas as outras. Porque a gente tinha oficinas mais voltadas para o corpo, para a saúde, bem-estar, mas o quanto que a informática ela era importante, porque assim, nós estamos sendo atravessados, né, o tempo todo. Igual. Recentemente, né, a gente teve aí esse escândalo do INSS, que é algo que repercutiu, né, de forma nacional, assim.
Então, eu acredito que é uma informação que a gente precisa, sim, levar para a população, né? Tendo em vista que muitos idosos vão estar nos acompanhando aqui, né? Sim, a gente vive uma era digital, né? Hoje em dia, inclusive, a respeito aí do INSS, a demanda que a gente tem no escritório, por exemplo, da área previdenciária, aí a gente fala assim, a senha do meu INSS, que você tem lá no aplicativo, aí a pessoa, né? Então, assim, hoje, querendo ou não, é forçoso passar essas informações, dar esse acesso para essa população, né, para facilitar, porque a gente vive nessa era e não tem como sair fora. Então, assim, por isso que você falou, eu achei interessante mesmo, que é a questão da informática, né, de inserir essa população nesse mundo para justamente fugir dessa questão aí de golpes, porque é inevitável, né? Então, um pouco de informação ali para clarear, para evitar que isso venha acontecer. Nós vamos falar mais para frente, mais a fundo sobre isso. E pensando, né, nessa questão do estatuto, quais são os principais direitos assim que são assegurados pelo estatuto? O estatuto visa principalmente, né, aí saúde, moradia, transporte, educação, lazer, os princípios, os direitos básicos mesmo, digamos assim, né? Mas a gente tem, por exemplo, a questão de prioridade, né, do idoso nos processos judiciais. Acima de 60 anos, os processos correm mais rápido. Acima de 80 anos, digamos assim, que é mais rápido ainda. Então, assim, tem essa prioridade e esse direito garantido. Desconto, até mesmo a isenção por completo em transporte público, né, acima de 60 anos, de 65 anos em alguns municípios, pode variar, mas é algo garantido. Acesso de prioridade básica mesmo, tanto em locais privados quanto públicos, né, tem garantir essa prioridade. E por mais que a gente tenha, por exemplo, eu estava pensando a respeito, né, do tema, falei, poxa, minha mãe tem 60 anos, e a minha mãe não utiliza esses benefícios porque ela nem parece ter a idade dela, mas é algo garantido por lei. E tem muitas pessoas que às vezes não exercem por falta de conhecimento, né? E assim, também tem na saúde a questão de medicamentos de uso contínuo, principalmente, né? Essa garantia. Então, são vários benefícios mesmo, a questão de moradia digna, de acesso à educação e, principalmente, a questão também de não ter a discriminação daqueles que ainda continuam no mercado de trabalho por opção ou por necessidade, porque a gente sabe que muitas vezes acontece uma discriminação por a pessoa ser mais velha, por ter essa dificuldade com acesso com a informática, e isso é algo vedado pela lei, não pode haver essa discriminação. Então, o Estatuto ele visa proteger e efetivar a garantia desses direitos básicos que todos eles têm. E aí, Kelly, quando esses direitos não são garantidos? Porque, assim, você já me falou aí vários que eu fiquei pensando, assim, né? Por exemplo, às vezes essa questão da prioridade, eu vejo que é algo que é bem problemático mesmo, né? Às vezes o pessoal acaba ficando com raiva, xingando, né? Às vezes a gente vê muito isso em fila de supermercado, às vezes fila de banco, né? Às vezes acaba, assim, de uma certa forma até sendo prejudicial mesmo, assim, né? Pra pessoa idosa. Constrangedor, né? Como que a gente pode estar recorrendo, assim, se a gente perceber que esse direito ele não está sendo garantido, ou o próprio idoso mesmo, se passar por alguma situação, que pode estar recorrendo? Existem vários caminhos, né? No caso aí desses direitos negligenciados, digamos assim. Tem um Disque Denúncia exclusivo, é o Disque 100, onde que pode ser denunciado de forma anônima, caso haja alguma questão assim. Há tanto os CRAS quanto as secretarias de assistência social são canais de denúncia também desses direitos que são violados. O Ministério Público e a Defensoria Pública também. E até mesmo a família, a sociedade, porque eu acredito que, na minha opinião, isso não é algo que seja incumbência apenas do poder público. Apenas, por mais que existam essas secretarias, tem municípios que têm conselhos, o Conselho do Idoso,
que são eficazes, que são criadas para esse fim, para que se garanta, isso também é incumbência da sociedade. Porque se nós, enquanto sociedade, a gente ficar alheia a essas questões, né? O que nós, como sociedade, estamos fazendo aqui? Porque é um papel nosso, nós também vamos envelhecer um dia. Então, isso é garantir, inclusive, que futuramente os nossos direitos também sejam protegidos. E é possível hoje a gente realizar denúncia através desse Disque 100? Sim, tudo de forma anônima. Você pode denunciar denúncia de maus tratos, denúncia de negligência, porque às vezes a violência, por exemplo, ela não acontece só de maneira física. Ela acontece também, tem a violência patrimonial, que é muito comum. Nessa idade, né? Assim, às vezes os filhos tomam o cartão dos pais, né? E falam assim, eu que vou receber, eu que vou cuidar. Isso pode se considerar uma violência patrimonial? Gravíssima, gravíssima. Inclusive, pode ser denunciado. Às vezes, um vizinho que sabe de alguma situação assim, a partir de agora, então, olha, procurou a família, não resolveu, não quer se identificar aí através do Conselho do Idoso, no Poder Público, ou na Defensoria, ou no Ministério Público, utilize o Disque 100. Tem como, sim, fazer essa denúncia de forma anônima e tá aí protegendo esse idoso. Tá. Quais instituições hoje, então, são responsáveis por zelar, né, pelo cumprimento dessa lei? Você disse que o Conselho, né, é um órgão que está aí para poder, de certa forma, zelar por isso. Existem outros equipamentos? No caso, o Ministério Público, né, e a Defensoria Pública também. O Ministério Público, ele age como fiscal da lei. Por exemplo, no caso também do Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ir diretamente nele e estar fazendo a denúncia que ele vai atuar. A mesma coisa acontece também para o caso do idoso. Você pode estar procurando a Procuradoria aqui no Ministério Público e estar fazendo, a Promotoria, no caso, perdão, e estar fazendo a denúncia. E eles agem. Entendi. Bom, Kelly, outro ponto que eu acredito assim, que é muito delicado, mas infelizmente é algo que acabou se tornando muito comum, que é principalmente essa parte, né, como você disse, da violência patrimonial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa questão dos empréstimos consignados. Eu vejo muito também, né, às vezes muito idosos que às vezes vai receber e já está com o seu salário totalmente comprometido, se tem um percentual que isso pode acontecer, tipos de golpes, né, que você consegue observar assim, que são mais comuns nesse sentido assim. Sim. Infelizmente, a taxa é muito alta de idosos que são lesados nesse sentido. Por quê? Né? São vários os fatores que ocorrem. Né? Como a gente falou logo atrás um pouco, a questão da informática, né? Esse mundo digital. Hoje em dia, a maioria dos empréstimos são ofertados por telefone. Então, às vezes, até por WhatsApp, né? Chega a oferta ali e aquilo ali acaba sendo um golpe. Então, a primeira informação que eu acho crucial aí hoje é não contratar nada por telefone. Nenhum tipo de empréstimo. Ligou oferecendo empréstimo, não aceita, não contrata. Somente presencial? Somente presencial. Por quê? Porque a gente vê, eu tenho muitos processos, inclusive, de clientes idosos, de empréstimos consignados, né? O desconto, eu fui ver o meu pagamento aqui e isso aqui, eu estou recebendo pouco. Aí, quando a gente pede o extrato e vai analisar, aí tem lá, empréstimo consignado tal, mas eu nunca contratei. Tá, a pessoa acha que não, mas por uma ligação, um telefonema ali, fez aquele empréstimo, alguém recebeu aquele dinheiro e está sendo descontado na conta do idoso. O que fazer nesses casos? Não passar nenhum tipo de informação por telefone. O INSS ele não entra em contato por telefone. Né? O banco, hoje tem opções de contratar por telefone, sim, mas não é tão confiável, porque com a quantidade de golpes que está cada vez modernizando, tem a necessidade de um empréstimo, vá diretamente no banco. Assine ali. Inclusive, a legislação quanto aos empréstimos para idosos, ela tem que seguir a risca a questão de empréstimos, tem que ter a assinatura ali e não a foto. Porque tem muitos empréstimos que falam, ele não assinou, mas tem ali uma foto. Isso não é aceito. Inclusive, pode ser utilizado como defesa para que esse empréstimo caia. Então, no caso, por exemplo, de um empréstimo que é feito presencial, precisa conter tanto a assinatura quanto a foto da pessoa. Que é assim, pensando um pouco nessa questão da ingenuidade,
pode até falar, né? Tirar uma foto do senhor ou da senhora aqui, às vezes não explica o motivo, né? E faz o empréstimo apenas com a foto, né? Eu acho que... São muitas formas que eles aplicam os golpes que a gente não consegue nem imaginar como que aquilo se deu. Então, assim, suspeitou, viu que o extrato recebeu o pagamento. Né? Eles falam, meu pagamento tá menor. Tá menor? Primeira coisa, é procurar ajuda. Né? Procurar ajuda. Não consegue ter acesso, porque no aplicativo, no telefone, não tem acesso, peça a alguém que instale, algum familiar. Ali você consegue imprimir o extrato e identificar desde logo. Identificou que tem um empréstimo, procure auxílio de um advogado, se for o caso. Identificou que tem um empréstimo e não foi contratado, a primeira coisa a se fazer é tirar todos os prints, extratos que sirvam de provas, fazer um boletim de ocorrência, e aí você tem que, pode estar entrando em contato com o banco, mas tem que entrar com processo judicial. Porque esse empréstimo ele pode cair. Pode Independente do valor? Independente do valor. E prazo também? Já está descontando isso meio há mais de um ano. 5 anos, até 5 anos. Até 5 anos, então. Pode ser. Mais do que isso, não. Mais já prescreveu. Mas sim. às vezes a pessoa não identificava, uma pessoa que hoje o brasileiro, infelizmente, a gente não teve educação financeira. Tem muitas pessoas que não tem ali, não vê assim, e tem descontos, Tainara, que é tão absurdo, são assim 84 parcelas de R$25. Então, às vezes a pessoa não confere a fatura, não confere o extrato, aí R$25, eu não olhei ali o extrato, está sendo descontado há 3, 4 anos. E a pessoa não tinha ideia disso. Então, mas assim que for constatado, levante as provas, os extratos, os prints, o que for, faça um boletim de ocorrência, entre com o processo judicial pedindo que esse empréstimo seja cancelado e seja cessado. Inclusive, pode pedir aí uma liminar para que seja uma decisão de urgência mais rápida, não é? Por quê? Porque é uma questão alimentar, né? Compromete aí um idoso, o salário dele ali é uma questão alimentar. Então, assim, aquilo ali com mais urgência seja derrubado. E ficar atento mesmo, porque os golpistas, eles se apresentam como advogados. Está muito comum o golpe do falso advogado. Olha só. A pessoa entra em contato, porque hoje o banco de dados, digital, é imenso. Então, eles conseguem ali os dados completos da pessoa. Às vezes tem algum processo judicial e fala, olha, é o processo da sua aposentadoria, que você tem valores para receber, ou a sua aposentadoria pode mudar, você pode fazer o pagamento e tal. E muita gente faz. Na esperança, ali na expectativa de que vai receber mais, faz um Pix, faz um depósito e aí já era. O dinheiro nunca entra. Nunca entra, além de ter tomado prejuízo. Então, os golpes com essa parcela da população tem crescido muito, muito mesmo. E, às vezes, o que falta é a informação. Né? Não, realmente, por telefone, não passar nenhum dado. Tem algum processo? Entre em contato diretamente com o advogado contratado e pergunta, e aí, o meu processo? Vocês entraram em contato e tal? Não. Para ter certeza, para ter a ciência absoluta do que se trata. E ficar atento aí, inclusive, também, porque é muito comum a gente, esses idosos que, às vezes, pessoas da própria família, né? Da própria família que fazem empréstimos, sacam comum. O dinheiro e a pessoa nem tá sabendo. Às vezes pega o cartão, né? Vai receber, mente para os pais, né? Ou para o idoso de forma geral, né? Às vezes algum familiar. Que agora diminuiu, ou algo nesse sentido, e na verdade, às vezes está desviando mesmo ali o dinheiro, né? Sim, e é muito importante também frisar que tem um limite de empréstimos que pode ser feito, um percentual. Ótimo, isso aí para não comprometer. Tinha interesse de saber, assim. Para não comprometer o pagamento, a renda toda desse Então, ele nunca vai ser possível fazer um empréstimo de 100% do salário. Não, o limite que a lei estabelece é de até 45%. 30% para empréstimos, 5% para cartão consignado e 5% para cartão benefício. O que eu não recomendo, porque é uma bola de neve. Notícia aqui, informação importante, hein? Porque às vezes
é empréstimo atrás de empréstimo que o pessoal vai tentando fazer, né? Então, assim, se chegar num ponto, suponhamos que um idoso aí, o banco não respeitou. O banco quer emprestar, o que ele quer fazer. Aí comprometeu o benefício dele está em 70% comprometido ali por empréstimos. O banco sabia, a pessoa idosa, ela é considerada uma pessoa, o consumidor. Ele está ali como vulnerável. Então, era a obrigação do banco ter respeitado o limite de 45%. O banco não poderia ter extrapolado aquela margem. Como aquela margem foi extrapolada, a gente pode entrar com uma ação judicial, inclusive, contra o banco. Olha só. Porque não quer dizer que deu os 45% que eles travam, não. Então, eles continuam oferecendo. Continuam oferecendo e, às vezes, assim, é muito comum de que eles entrem em contato oferecendo um refinanciamento. Aí ela liberou aqui, ó, R$1.000 do seu consignado, tô com oferta hoje e tal. Aí ele pagou ali 12 parcelas, aí aquilo ali, juros em cima de juros, porque vai refinanciar, libera R$1.000 na conta dele, que não alivia em nada. E aquilo ali a longo prazo vai se tornando uma bola de neve impagável. Às vezes pegou 1.000, vai virar 5, 6 mil. Impagável, porque eles entram em contato oferecendo. À medida que essa margem de permitida aí vai liberando, eles estão sempre entrando em contato. E o que a gente vê aí, muitos e muitos idosos que com um salário mínimo não conseguem hoje, mal conseguem sobreviver, se veem endividados e isso compromete nossa saúde emocional, a saúde física, são questões infinitas. Então, você chegou nesse ponto, né? Ultrapassou essa quantidade que seria permitida, que é dos 45%. Isso. Tá comprometendo mesmo essas questões de básica mesmo, né? De vida, de saúde, alimentação. Então, uma possibilidade de recorrer de forma judicial mesmo, né? Isso. Até pensando em juros abusivos, algo nesse sentido também. Juros abusivos seria uma outra questão, né? Juros abusivos seria a questão do contrato ali, mesmo os juros que estão sobre aquele empréstimo. Mas aqui no caso é que essa margem ela tem que ser respeitada. Então, aí a gente pode entrar judicialmente porque o banco agiu de má fé. Né? E sendo uma pessoa vulnerável aí. E, além do que, o benefício é tido por ser uma questão alimentar. Né? É um benefício de caráter alimentar. O que quer dizer esse caráter alimentar? Porque é a subsistência dele. Ele não trabalha. Né? Quem que chegou no ponto de aposentar, a maioria não tem condições, não exerce um outro trabalho. Então, tem apenas o seu benefício para a sua subsistência. Então, ela tem caráter alimentar. Ela não pode extrapolar essa margem de 45%, porque senão vai comprometer a subsistência do idoso. Outra dúvida, né, que eu venho percebendo, isso também aconteceu hoje, de um idoso que me pediu ajuda para poder organizar essas questões mesmo do Pix, né? E aí eu achei interessante porque eu conversando com ele, ele me disse assim, olha, eu estava muito resistente porque eu não gostaria de usar Pix, eu prefiro usar, né, o dinheiro em espécie mesmo, mas o banco me obrigou a criar uma conta virtual. E aí? Porque assim, a gente entende que hoje, de fato, muito tem se migrado para a conta digital. O banco, ele pode, de certa forma, obrigar a pessoa a criar uma conta digital, algo nesse sentido? Quando acontecer isso, né? Poderia ser um caso, talvez, de uma denúncia, algo assim, porque pelo que ele diz, da forma como a pessoa conversou com ele, explicou, eles meio que obrigaram mesmo ele a falar. Falou assim, não, você tem que fazer um Pix, uma chave de Pix, você tem que usar agora esse aplicativo, assim. E aí, ele sem instrução nenhuma, sem ter muito manuseio, né, com o aplicativo mesmo em si, eu fiquei pensando assim em outras pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento também, né? Como que seria, assim? Eu não sei esse caso específico, o que gerou essa situação, mas de uma forma genérica, digamos assim, o banco não pode obrigar ninguém a nada, né? Pode ser que seja uma situação onde que ele teria que fazer um pagamento e o banco, imaginemos assim, que ele
tenha uma prestação para com o banco e o banco está se recusando a receber aquilo de forma em mãos, né? E falou, não, você tem que fazer, que está condicionando ao pagamento digital. Eu acredito que isso é algo que não se pode fazer, né? Porque você não pode coagir isso. Inclusive, até mesmo tem uma situação parecida de um cliente que me procurou ontem, onde ele estava em atraso com algumas prestações e o banco se recusou a receber, ele queria pagar, o banco se recusou e falou que ele só aceitaria o pagamento mediante a negociação com a empresa de advocacia terceirizada. Ou seja, ele queria pagar e o banco não queria receber. Entendeu? É uma outra situação que também não pode acontecer. Né? O banco não pode se furtar de querer receber. Ele estava querendo pagar. E a mesma coisa nesse início, não pode de condicionar o pagamento de algo, de alguma prestação, não sei qual a origem, mas a imposição de que seja aberta uma conta digital. Kelly, a gente falando dessa questão, né, de proteção, de orientação, quais orientações você daria para os idosos, seus cuidadores, né, familiares, para ficarem mais atentos, né, aos próprios direitos, assim? Na questão aí patrimonial, a primeira orientação, os cuidados básicos, não entregar o cartão de benefício ou documento pessoal para qualquer pessoa. Se tem alguém da família responsável, alguém de confiança do idoso, tudo bem. Mas não deixar esse cartão com qualquer pessoa. É o primeiro cuidado, né? Infelizmente, hoje não dá para cuidar, para confiar plenamente. Tomar esses cuidados com essas questões via telefone, via WhatsApp. Hoje em dia, os golpes às vezes se apresentam ali com... Está sendo muito comum também para idosos. Eu até cheguei a falar a questão da revisão da aposentadoria, mas também tem um outro golpe muito comum, que é o golpe como se ele estivesse com alguma dívida que está sendo levada no cartório de protesto. Aí chega ali, tem o emblema ali da União, do Brasil, e a pessoa acredita que aquilo, e chega pelo telefone, pelo WhatsApp, via mensagem MSN, e a pessoa fica doida e faz um pagamento. Então, assim, dívidas, quando você está sendo executado por uma dívida, você vai ser processado judicialmente, você vai receber uma intimação oficial lá na sua porta, você não vai receber via WhatsApp, via mensagem. Se tiver, não vai chegar mensagem de texto. Já te falando, você tem que fazer pagamento. Não, você não tem que fazer pagamento Se tiver, vai ser feito um acordo depois de uma audiência. Você não vai fazer um acordo. Acordos que fazem, às vezes, com essas empresas, essas terceirizadas de escritórios de advocacia, desses bancos grandes, eles entram em contato. Muitas das vezes você não pode oferecer uma proposta muito baixa, desconfie. Procure o banco diretamente, realmente qual que é o canal, então, oficial? Qual que é o número da empresa que eu vou entrar em contato para estar fazendo essa negociação? Fez essa negociação? Procure um advogado de confiança para tirar a dúvida, para levar antes de levar a pagamento, antes de fazer, mas não faça nenhum tipo de pagamento para desconhecido. É sempre procurar ajuda, porque às vezes não sabe que situação do que se trata. Procura por ajuda, procura um escritório de advocacia e fala, eu estou com dúvida aqui. E isso muitas das vezes previne a questão do golpe. Hoje em dia é muito fácil cair em golpe, não somente idosos, mas todos nós estamos sujeitos a cair nesse tipo de golpe. E o pessoal, eu percebo assim que eles estão revolucionando cada vez mais, né, os golpes, assim. Nossa, eles têm acesso aos dados, por exemplo, aos dados de processos. Eu não sei como, eu tenho uma classe de processos que eu atuo na Justiça Federal, de processos de tributário. É uma restituição de imposto de salário e educação. E, coincidentemente, alguns golpistas, eles entraram, eu tenho vários processos aqui da cidade de produtores rurais. Eles entraram em contato com a metade dos meus clientes que estão com a mesma ação. Na Justiça Federal, ou seja, eles tiveram acesso ao EPROC, ao sistema da Justiça Federal, onde lá tem os dados, que tem o número dos clientes.
É um vazamento mesmo de informação. A gente assim. não sabe como que isso acontece, um vazamento, ou se é o funcionário que está inserido, não dá para saber. São inúmeras possibilidades. Assim. Inúmeras as possibilidades. E eles entraram em contato com os clientes, são clientes esclarecidos, são pessoas mais jovens que têm acesso à tecnologia e falar, aí nos procuraram, falar, olha, o escritório entrou em contato falando que tem valores para receber, e tem valores para receber. Aí a pessoa assim, tem que pagar aí R$1.000 para liberar esses valores. A pessoa muitas das vezes pensa assim, antes de fazer qualquer pagamento, confirme, que nem esses clientes. Você realmente tem que pagar? Não tem que pagar. Então, a orientação é sempre tirar a informação com uma outra pessoa. Às vezes você vai perder um tempo e falar assim, mas surgiu uma oportunidade muito boa de estar fazendo a quitação. Desconfie. Busque a orientação de um profissional, busque a orientação, a ajuda de um vizinho, né? Porque muitos idosos que às vezes moram sozinhos, e se essa informação chegar até eles, que eles possam não ter vergonha. Porque às vezes acontece muito isso também, Tainara. Né? Fala, eu não sei mexer com essas coisas de tecnologia, eu não gosto de incomodar. Não é incômodo, é direito do idoso. O direito à informação, inclusive, é um direito dele que deve ser respeitado e garantido. Então, se tem dúvida, se for o caso, vá diretamente até o INSS. O INSS ele tem também o 135, onde que tem as diversas informações. É só ligar no 135, passar o nome, os dados, ele vai ter informação completa do benefício dele. Vai ser passar todas as informações dos empréstimos e tudo mais, e também para tirar dúvidas. É um canal muito eficiente, o 135. Olha, gente, então essa informação ela é importante, né? Recebeu alguma ligação, mensagem de texto, WhatsApp, né? Geralmente essas instituições, principalmente a níveis federais, elas nunca vão entrar em contato nesse formato, Sim. né? Procure né, esclarecer aí, ó. 135 é um canal, né, que a Kelly já deixou aqui, que vocês vão conseguir averiguar, né, se de fato isso pode ser real ou não, né? E também Disque 100, que a Kelly também deixou pra gente, que é um local também de muita importância para casos de denúncias, Sim. né? Pelo que a gente conversou um pouquinho também, né? Kelly, já fechando um pouco mais, você tem algum outro ponto que você gostaria de abordar com a gente? Eu acredito que envelhecer seja um privilégio. Envelhecer é um privilégio, não é um peso. Então, eu fiquei muito honrada com o convite e quando você me falou sobre a temática, porque eu acredito que todos nós é o que a gente busca, né? Envelhecer com dignidade, com respeito, ter aí uma velhice frutífera, uma velhice de descanso, né? A gente trabalha tanto, então nada melhor do que no futuro ter esse descanso merecido. E infelizmente a gente vê que hoje em dia isso não é plenamente vivido. E muitas das vezes por falta dessas informações, né? São direitos simples. Não são direitos assim impossíveis de serem garantidos. Então, assim, para aqueles que estão vivenciando a terceira idade, que estão nessa idade tão bonita, né, com tantas experiências, com tanta coisa para ser compartilhada, é muito honrado estar nesse lugar. Então, busque os seus direitos, não busque informações. Caso tenha dúvidas, procure aí os canais como eu deixei aí, procure ajuda de vizinhos, procure advogados, procure a assistência social, mas não permita, né, que os idosos não venham permitir que esses direitos sejam violados, porque isso é a dignidade da pessoa humana, viver assim. Que bacana, né, Kelly? Assim, eu acredito muito ao encontro do que você disse, porque às vezes os idosos, né, de forma geral, às vezes passam por situações assim e tem vergonha mesmo, né, de pedir ajuda, ou tem vergonha de contar, às vezes, de uma violência que tá sofrendo mesmo, né, como essa violência patrimonial, por ser geralmente efetuada por familiares.
mas não deixem de correr atrás dos direitos de vocês, né? Como a Kelly disse, terceira idade, às vezes a pessoa viveu a vida toda ali trabalhando duro, fazendo de tudo para dar do bom e do melhor, para conseguir ter uma casa, alguma coisa, para viver mesmo com dignidade. E aí chega nessa faixa etária, que era uma faixa etária para estar colhendo os frutos, né, de tudo isso que foi investido, e acaba se tornando um terror, né? Então, busquem o direito de vocês, né? Kelly, você quer deixar as suas redes sociais? Deixa seu @ aí do Instagram, viu, gente? Porque ela, além de linda e maravilhosa, de produzir vários conteúdos, ela traz muito conteúdos informativos de advocacia. Deixa aí o @ pra gente. @Kelly Alves, com 2 S no final. E o local onde você trabalha? Eu trabalho na Lemos e Leão, @Lemos e Leão Advogados. Isso, gente. Então, se precisar também, né, dessa consultoria, podem entrar em contato com a Kelly, procurar por ela, né? Estou à disposição para qualquer dúvida, né? Eu acredito que todos nós, como profissionais, independente da área que a gente atue, a informação que a gente tem, o conhecimento, ele não vale de nada se ele é retido. De nada adianta a gente ter títulos, a gente ler todos os livros, se a gente tem esse conhecimento retido. O conhecimento, ele só tem validade a partir do momento que a gente compartilha, né? E conhecimento partilhado, isso volta para nós. Então, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, né? Para qualquer dúvida. E que nós possamos colocar isso em prática também, né? Essa questão aí da denúncia, não deixar somente para o poder público, somente para as instituições, mas nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, a gente vê isso na prática, seja em qual momento for, em qual lugar for, seja na rua, a gente vê ou ficar sabendo, ter notícia, a forma de denunciar é anônima. Então, que a gente possa denunciar essa violação aí, essas violações, e com certeza nós teremos um mundo bem melhor. Que bom. Kelly, gostaria novamente de te agradecer por ter aceito o convite. Suas informações foram de extrema importância. Eu espero muito que esse episódio possa circular aí, né, de forma nacional, mundial, e que chegue principalmente aquelas pessoas que precisam, né? Fica o convite para você retornar. Eu acredito que são vários temas que a gente ainda pode aprofundar. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Espero que vocês possam estar gostando, né, de todos os episódios que nós gravamos até aqui. E até a próxima. Tchau!